E o Alex levou o Marcos até um telescópio do planeta dele e mostrou um planeta que estava lá próximo e disse que naquele planeta havia um rapaz chamado Jonatas que havia desenvolvido uma máquina do tempo e que ele havia conhecido ele na primeira vez que havia saído do planeta dele e chegado até lá em busca de resposta para ver se conseguia curar a doença dele. E ele trocou várias ideias com o Jonatas. Ele passou uns 3 dias por lá, conversaram bastante. Só que ele disse que, mesmo com a viagem no tempo, ele não havia conseguido dar um jeito na doença do Alex. E daí o Marcos perguntou se ele gostaria de ir lá agora. Daí ele até concordou, só que tinha que falar com a Raquel, o irmão dela, e com a mãe também do Alex, para poder acertar para eles saírem. E daí, depois de acertar tudo com os outros, o Marcos abriu um portal, acerta um ponto lá daquele outro planeta, e saíram. Daí o Alex disse que era por aqui que ficava a casa daquele viajante do tempo. Agora vamos ver se demos a sorte de chegarmos enquanto ele está aqui. E quando eles chegaram na frente da casa, o rapaz apareceu lá, o Jonatas, que o Alex logo reconheceu. E o Jonatas acabou chegando perto dele e disse que estava feliz de vê-lo curado. O Jonatas disse que ele havia conseguido encontrar a cura que estava precisando. Só que ele teria que explicar isso melhor, que foi uma longa história. E o Jonatas disse para ele entrar, mas perguntou quem era o rapaz que estava com ele. E disse que era Marcos, que era um herói de vários mundos, mas que explicaria também tudo melhor depois. Agora ele queria saber como era que ele estava. E daí eles entraram lá na casa do Jonatas. O Jonatas serviu umas coisas para eles comerem. E contou sobre tantas coisas que aconteceu. E o Alex também. E explicou sobre o multiverso e sobre como ele conseguiu a cura dele. Depois de conversarem por um bom tempo, acabou chegando uma moça lá e cumprimentou os dois. E daí foi e beijou o Jonatas. E daí o Alex perguntou se era a namorada dele. E o Jonatas disse que era a esposa dele. E daí o Alex perguntou quando foi que aconteceu o casamento dele. E aí o Jonatas explicou que é algo meio complicado, já que ela não é do tempo dele. Ele meio que acabou trazendo ela de uns 300 anos no passado para cá para o futuro. Já que quando ele viajou para lá, acabou se apaixonando por ela e ela por ele. E daí ele deu um jeito de poder trazê-la para cá sem interferir muito na história. Daí o Alex ficou meio perplexo com isso. Daí disse que ficar interferindo assim na história pode acabar causando grandes problemas, ainda mais trazer uma pessoa de um tempo para outro. Daí o Jonatas explicou que ele acabou checando na história e percebeu que um registro contava que num certo tempo ela havia sumido e contava que ela havia morrido. Só que aí eu aproveitei para o tempo em que ela poderia não mais interagir com o tempo dela e trouxe ela para o futuro junto comigo. E daí, com o tempo, nós acabamos nos casando. E agora somos marido e mulher e ela também viaja no tempo comigo e aprendeu já bastante coisa. E o Marcos disse, nossa, que isso é incrível, que ele deu um jeito de ultrapassar até o próprio tempo para poder encontrar o amor da vida dele. E o Alex disse pro Marcos que não era para ele ficar se fechando assim pro amor, por mais que ele fosse um colossal que tivesse que viajar por vários mundos, haveria um jeito. E o Marcos disse que não queria tocar nesse assunto, então o Jonatas perguntou o que ele estava fazendo por lá por enquanto. E o Alex contou que ele veio visitar os pais dele no planeta natal dele, para mostrar que ele estava bem e ver como é que eles estão. E resolveu dar uma passada por aqui para ver como era que o melhor amigo dele estava. E daí ele disse que as coisas iam bem e que um tempo atrás ele acabou até interagindo com outro planeta que acabou percebendo que ele havia desenvolvido tecnologia de viagem no tempo e pediram a minha ajuda para conseguir resolver umas coisas lá que envolvia viagem no tempo. E eu consegui acertar e voltei já para cá e estou sossegado. Mas parece que é sossegado demais. Daí o Alex perguntou o que ele quis dizer com isso. Daí ele disse que estava estranhando algumas pessoas estranhas, assim, que ele nunca viu, começarem a olhar para ele constantemente quando ele passar pela rua. Ele está desconfiado de alguma coisa. E daí o Alex perguntou se ele já procurou investigar. E ele disse que não, que se tivesse algum problema ele poderia dar um jeito de retornar no tempo para dar um jeito de desfazer. Só que o Alex disse que é bom tomar cuidado, que uma tecnologia dessa é muito perigosa. E o Jonathan disse que ele já ficou de olho em algumas situações em que percebeu que as pessoas ficavam passando pela frente da casa dele, olhando bastante, mas que ele tinha câmeras registrando tudo. Daí
eles foram lá ver as câmeras, e daí perceberam que dentro de um carro havia uma câmera escondida, tipo, fotografando os passos do Alex e o Marcos, já que o Alex havia trazido uma câmera que o Guilherme deu para ele. Daí percebeu que ele estava sendo vigiado nesse momento. E daí o Jonathan disse que era melhor ele dar um jeito logo nisso. Só que aí o Marcos usou a visão 4D dele e conseguiu ver através das coisas, percebendo que estava chegando mais gente por lá. E parecia que estava atrás de alguma coisa. Daí ele disse que era bom ele dar um jeito de sair de lá, já que parece que estava começando a chegar mais gente e não parecia ser coisa boa. E daí eles perceberam que tinha alguma coisa muito errada. Então o Jonatas começou a pegar tudinho, rascunho de tudo que ele havia desenvolvido esses tempos e acabou guardando tudo num lugar. Daí disse que iria levar para outro canto, usando viagem no tempo. E aí ele viram pelas câmeras que estava começando a chegar uns homens. Daí o Alex disse que era bom o Jonatas pelo menos ver o que eles queriam, para só ter certeza. E o Alex com Marcos disseram que iriam arrumar as coisas dele junto com a esposa dele, a Kelly. Daí eles concordaram com isso. Daí ele pegou um relógio que ajudava ele a voltar no tempo alguns minutos. E daí ele foi lá, viu o que as pessoas queriam, que ele percebeu que ele estava no portão dele. Daí contaram que queriam fazer umas perguntas sobre quem eram as pessoas que estavam por lá. Daí ele só disse que eram uns amigos que haviam vindo visitar ele. Até aí nesse momento eles apontaram as armas pro Jonatas e disseram que era para ele se render e entregar essas pessoas, junto com tudo que ele tinha na casa dele, que já estavam monitorando ele faz um tempo, e perceberam que ele havia desenvolvido uma tecnologia de viagem no tempo, e que o governo iria aprender para usar a seu próprio benefício. Daí o Alex ouviu isso, e daí disse que já não tinha mais tempo, eles tinham que sair desse planeta e levar o Jonatas com a esposa dele juntos. E daí o Jonatas acabou clicando naquele relógio e voltou alguns minutos atrás. E daí disse que eles tinham que arrumar as coisas dele e se mandar. E daí o Marcos usou os poderes dele e conseguiu organizar tudo só num canto. E daí o Alex disse que era bom eles irem pro planeta dele. E daí o Jonatas concordou, pois disse que já não tinha mais ninguém aqui, que percebeu que os parentes dele haviam morrido de acidentes nesses tempos. E estava achando muito estranho isso. E daí agora ele já sabe o porquê. E daí agora ele tem que dar o fora daqui desse planeta. Daí o Marcos abriu um portal e carregou tudo com telecinese e passou por ele lá pro planeta do Alex. E daí o Jonatas deu uma última olhada na casa dele. E daí passaram e quando estava do outro lado ouviram a porta sendo quebrada. E daí o Marcos fechou o portal. E o Alex perguntou se o Jonatas estava bem. E ele disse que sim. Daí perguntou o que ele iria fazer agora. Daí disse que iria continuar desenvolvendo a tecnologia dele e usar ela para ajudar as outras pessoas. E daí o Alex contou que no planeta em que ele está se desenvolvendo agora para poder ajudá-lo, a personificação do tempo está lá. Daí o Jonatas, quando ouviu isso, ficou animado para conhecê-lo. Daí ele disse que ainda ia ficar uns dias por aqui pelo planeta natal dele, mas que iria voltar e que se ele quisesse ele poderia ir junto para conhecer o tempo. Daí o Jonatas concordou prontamente. E daí apareceu lá a Raquel com o irmão dela e mais os pais do Alex. Daí o Alex apresentou ele para os pais dele. Daí depois de uma longa conversa, o Marcos se lembrou das coisas do Jonatas e pegou e colocou todas na nave do Alex. E daí eles passaram já esses dias por lá e fizeram muitas coisas nesse tempo. Passearam pelo planeta, compartilharam conhecimento, interagiram com várias pessoas que faziam parte da infância do Alex e foram fazendo várias coisas que estava desejando. Compraram tantas coisas por lá para levar para a Terra. E o Marcos acabou pegando algumas ideias de lá, de tantas coisas de fotografia que ele via. E ele aproveitava para fotografar o que ele encontrava e pessoas também. E ficava vendo lá as ideias que eles tinham dessas coisas. E daí, um dia antes deles já virem embora para a Terra, o Alex estava com a família dele toda reunida ao redor de uma fogueira e o resto da turma estava lá. E daí, de repente, perceberam que o fogo começou a crescer e formar um rosto. E daí o Marcos reconheceu que era o elemento fogo. E o elemento fogo perguntou se eles poderiam fazer um favor para ele.